Já parou para pensar numa economia que funciona inteiramente sozinha, sem ninguém para apertar um botão? Uma rede onde máquinas negociam serviços, pagam umas às outras, tudo de forma autônoma. Parece coisa de filme, né? Mas isso não é mais ficção científica. É exatamente o que a gente vai desvendar hoje: a economia máquina a máquina. E a pergunta que dá o pontapé inicial em toda essa revolução é bem simples. E se as máquinas pudessem pagar umas às outras? E não estamos falando de usar bancos ou cartões de crédito. Pensa em pagamentos instantâneos, por frações de centavo, para cada microtarefa que elas executam. Para entender isso direito, nosso roteiro vai passar por 5 pontos. Primeiro, a gente vai entender essa visão de uma nova economia de máquinas. Depois, vamos encarar o problemão que hoje impede isso de acontecer. Em seguida, vamos ver a solução tecnológica, o tal do streaming de dinheiro. Aí, claro, um choque de realidade, os riscos e os desafios. E, por fim, o que tudo isso significa para o futuro das IAs. Então vamos lá, começando pelo conceito principal. A visão aqui é de um mundo onde agentes de inteligência artificial, totalmente autônomos, fazem negócios entre si, sem nenhuma intervenção humana, criando um ecossistema econômico, completamente novo. A peça-chave para isso acontecer é o streaming de dinheiro. Peça assim: do mesmo jeito que a internet fez a informação fluir como um rio de dados, essa tecnologia faz a mesma coisa com o dinheiro. Usando uma tecnologia chamada Lightning Network, o valor é quebrado em pacotinhos minúsculos que viajam na velocidade da luz. É algo que o nosso sistema financeiro tradicional, que foi feito para a gente, para humanos, simplesmente não consegue nem sonhar em fazer. E isso já nos joga direto no centro da questão. Ué, se a ideia é tão boa, por que essa economia de máquinas já não está rodando por aí? A resposta está num obstáculo bem básico da nossa economia atual. Para sacar o tamanho do problema, a gente precisa pensar na escala. Uma única coisinha que uma IA faz, tipo uma consulta rápida num serviço online, pode custar 1/10 de milésimo de centavo. É um valor irrisório, sabe? Quase nada. Só que isso acontece milhões, bilhões de vezes. E é aí que mora o perigo. O sistema financeiro que a gente usa hoje tem custos fixos. Uma transação simples no cartão de crédito, por exemplo, tem uma taxa mínima ali de uns 30 centavos. É uma taxa pensada para a gente comprar um café, um lanche, coisas do nosso dia a dia. E quando a gente coloca um do lado do outro, o impasse fica óbvio. Imagina só, tentar pagar por uma tarefa que custa quase nada, usando uma taxa que é milhares de vezes maior que o valor do serviço? É, economicamente, inviável. A conta simplesmente não fecha. E isso, basicamente, mata na raiz toda a ideia de uma economia entre máquinas. Ok, então como é que a gente sai dessa sinuca de bico? A resposta, claro, vem da tecnologia. Vamos entender como a Lightning Network é o motor que pode finalmente dar partida nessa nova economia. A grande sacada aqui é um protocolo com um nome técnico padrão, L402. Mas a ideia por trás é super inteligente. Ele basicamente junta duas coisas em uma só: o pedido de permissão para usar um serviço e o pagamento por ele. Em vez da máquina ter que, pedir licença e depois pagar, ela faz tudo ao mesmo tempo. É como já chegar na porta com o ingresso na mão. Isso torna a comunicação entre elas absurdamente mais eficiente. Tá, mas sem um banco no meio, como garantir que o dinheiro chega lá seguro? A mágica por trás disso tem a ver com uma coisa chamada HTLC. O nome assusta, mas a ideia é bem legal. Olha só. Digamos que a Alice quer pagar a Carol, mas o dinheiro vai passar pelo Bob. Primeiro, a Carol cria um segredo, tipo uma senha, e um cadeado digital. Ela manda só o cadeado para a Alice. A Alice, então, usa esse cadeado para mandar o dinheiro para o Bob, só que o dinheiro fica trancado. O Bob não consegue pegar. Para a coisa andar, o Bob tem que mandar um pagamento para a Carol usando exatamente o mesmo cadeado. Agora sim, a Carol, que tem a senha, abre o cadeado e pega o dinheiro que veio do Bob. E aqui vem o pulo do gato. Quando ela abre o cadeado, a senha dela é revelada para o Bob. E com essa senha em mãos, o Bob finalmente consegue destrancar o dinheiro que a Alice mandou para ele. É um efeito dominó que garante que ninguém leve um calote no meio do caminho. E o mais incrível disso tudo é o seguinte: o sistema inteiro é baseado em matemática pura e criptografia. Não é preciso confiar em ninguém, nem na Alice, nem no Bob, nem na Carol. Se alguém no meio do caminho tentar dar uma desperto ou simplesmente ficar offline, o contrato tem um prazo de validade e o dinheiro volta automaticamente para quem enviou. A confiança aqui não é nas máquinas, é na matemática. Bom, mas é claro que nem tudo são flores, né? A gente precisa ser realista e olhar para os desafios, para os gargalos que essa tecnologia da Lightning Network ainda enfrenta hoje em dia.
E existem alguns perrengues importantes. Por exemplo, se um daqueles intermediários no meio do caminho cair, a transação pode falhar. O dinheiro não some, que fique claro, mas ele pode ficar preso por um tempo até o tal do contrato expirar. Outro ponto é que gerenciar o dinheiro disponível nos canais de pagamento ainda é uma coisa meio complexa. E por fim, existe o risco da rede acabar se concentrando em alguns poucos supernós, o que criaria pontos de falha que podem afetar muita gente. Mas olha, mesmo com esses desafios na mesa, o potencial do que se pode fazer com isso é impressionante. Vamos dar uma olhada em algumas aplicações práticas que já estão começando a pintar por aí nessa nova economia de máquinas. É aqui que a coisa fica interessante. Imagina, em vez de pagar uma assinatura mensal por um serviço de IA, a máquina paga exatamente pelo que usa. Tipo, por cada palavra gerada por um modelo de linguagem. Ou pensa nisso, um agente de IA que precisa de uma ajuda específica. Ele pode contratar na hora outra IA super especialista naquele assunto, pagar instantaneamente pelo serviço e pronto, problema resolvido. Ou ainda alugar poder de computação na nuvem por segundo, só pelo tempo necessário para uma tarefa pesada. É um modelo econômico completamente novo, todo baseado nessas microtransações em tempo real. Então, a grande questão que fica no ar é: será que essa tecnologia vai mesmo criar uma nova economia autônoma, virando de cabeça para baixo o jeito que a gente cria e consome serviços digitais? Ou será que a complexidade toda por trás dela vai acabar limitando a ideia a um mercado mais de nicho? Olha, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: os primeiros tijolos dessa construção já estão sendo colocados. De um simples experimento a uma potência financeira. A Lightning Network do Bitcoin está literalmente reescrevendo o que a gente entende sobre dinheiro digital. Nessa análise, vamos descobrir a jornada incrível de como essa tecnologia saiu de uma ideia ousada para movimentar mais de US$ 1 bilhão por mês. Ok, vamos direto ao ponto. A questão central sempre foi velocidade. O Bitcoin, na sua essência, não foi projetado para pagar um café, sabe? Para aquelas transações rápidas e baratas do dia a dia. As transferências demoravam um pouco e podiam custar caro, o que, claro, era um grande obstáculo para que ele fosse usado em massa como meio de pagamento. E aí que entra a resposta para esse desafio, a Lightning Network. Pensa nela como uma via expressa construída em cima da rodovia principal do Bitcoin. Ela cria canais de pagamento direto entre as pessoas, o que permite que um monte de transações aconteçam fora da blockchain, de forma instantânea e com custo baixíssimo. Só o resultado final é que vai para a blockchain principal. Isso alivia o trânsito e deixa tudo muito mais eficiente. Mas, claro, essa superestrada não apareceu do nada. A primeira fase da vida dela foi um período fundamental de experimentação, tocado por uma comunidade de desenvolvedores e entusiastas pioneiros do mundo todo. O progresso foi gradual, mas cada passo foi gigante. Em 2018, tivemos o lançamento da versão beta, que foi o pontapé inicial. Logo em 2019, as primeiras corretoras começaram a integrar a rede, um baita sinal de confiança do mercado. Em 2020, um marco super importante foi alcançado: 1.000 bitcoins em capacidade. Isso mostrou que a tecnologia era viável de verdade. E os números aqui mostram bem essa construção. A capacidade, ou seja, a quantidade de Bitcoin ali disponível para transação, cresceu quase 5 vezes. O número de nós, que são os computadores que mantêm a rede funcionando, praticamente dobrou. Cada número desses foi um tijolinho a mais na fundação do que ainda estava por vir. E o que veio em seguida, bom, foi uma verdadeira explosão. A rede saiu daquele crescimento estável e entrou numa fase de adoção em massa, num ritmo que era, exponencial. Olha, esse número aqui diz tudo, 181%. Esse foi o aumento da capacidade da rede em um único ano, 2021. Foi um sinal claríssimo que a Lightning estava entrando em uma nova era de crescimento massivo. E esse crescimento não aconteceu por acaso, né? Ele foi impulsionado por eventos que mudaram o jogo. El Salvador, por exemplo, tornou o Bitcoin moeda oficial e usou a Lightning como a base para os pagamentos do dia a dia. Foi o primeiro teste de fogo da tecnologia em escala nacional. Grandes corretoras entraram na onda e o capital de risco injetou centenas de milhões de dólares, acelerando tudo. E então, a história muda de novo. O foco deixa de ser só crescer em tamanho para ser crescer em valor, em eficiência. É o momento em que a rede começa a amadurecer, a se profissionalizar. Essa frase resume perfeitamente a nova filosofia. O objetivo não era mais ter o maior número de canais ou de nós, mas sim ter os mais confiáveis, os mais líquidos, os mais bem conectados. Qualidade acima de quantidade. Agora, olha só que curioso. Esses números podem parecer uma contradição.
O número de nós e de canais começou a diminuir em relação àquele pico de 2022. Se a gente olhasse só para isso, poderia pensar que a rede estava em declínio. Mas, na verdade, o que estava acontecendo por baixo dos panos era muito, mas muito mais importante. E esse gráfico aqui revela a história por trás dos números. Enquanto a rede parecia encolher em tamanho, a atividade real explodiu. Um aumento impressionante de mais de 1.200% no número de transações e mais de 500% no volume total. Ou seja, uma rede menor e mais enxuta estava fazendo muito, muito mais trabalho. Então, a pergunta é, o que causou essa explosão de uso? Foram os novos casos de aplicação. A indústria de games, gorjetas em redes sociais descentralizadas como o Nostr, micropagamentos por streaming, tudo isso se tornou um motor gigantesco, gerando um volume absurdo de transações. Agora a gente chega no auge dessa profissionalização. É o momento em que a rede não só prova que é útil, mas que tem um poder financeiro real. A própria natureza do uso da rede estava mudando mais uma vez. Sim, os micropagamentos continuavam lá, mas um novo tipo de transação de valor bem mais alto começou a ganhar destaque. E isso redefiniu todo o potencial da rede. Presta atenção nessa escalada de valor. A transação média na Lightning pulou de uns $12 para 223. Isso mostra uma mudança fundamental. A rede estava deixando de ser só para o troco do café para virar uma infraestrutura robusta capaz de mover valores bem significativos. E aqui está o resultado final de toda essa evolução. Em novembro de 2025, aquela rede menor e mais eficiente estava movimentando mais de $1 bilhão por mês. Um feito extraordinário que coloca a Lightning Network de vez como um player super relevante no cenário financeiro global. E o contexto aqui é tudo. Esse $1 bilhão não veio só de milhões de transações de centavos. O grande motor foi o uso institucional. Corretoras de criptomoedas, empresas, provedores de serviço, todos usando a rede para transferências de alto valor, de forma rápida, barata e privada. Então, o que a gente aprende com essa jornada? Primeiro, que a Lightning está transformando o Bitcoin numa ferramenta de pagamento viável no mundo todo. Segundo, que o verdadeiro sucesso de uma rede não está no tamanho dela, mas na sua eficiência e no valor que ela movimenta. E por último, que o futuro dela parece ser ainda mais promissor. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Será que essa transformação do Bitcoin em uma rede de pagamentos global e de alta velocidade já está completa? Ou será que essa superestrada de $1 bilhão por mês é só o primeiro trecho de uma rodovia financeira ainda maior que está sendo construída bem na nossa frente?